Olá, eu espero que vocês todos estejam muito bem. Eu sou o missionário Marcos Oliveira, estou aqui numa viagem na Índia, conhecendo uma realidade totalmente diferente da minha. E hoje eu estou com uma missionária, uma amiga que deixou o Brasil para viver aquilo que Jesus Cristo de Nazaré tinha para a vida dela e tem para a vida dela. Então acho que vai fazer um pequeno bate-papo para ela contar para a gente como foi o chamado dela missionário, como ela chegou na Índia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Por conta da perseguição religiosa muito acirrada, cada vez mais acirrada na Índia, nós vamos preservar a identidade da missionária, não vou citar o nome, né? E depois você vai ver que o vídeo aí, o rosto dela vai estar desfocado. Então, como foi seu chamado missionário até você chegar aqui na Índia? Foi um processo. Desde pequena, eu vim de um lar cristão, cresci numa igreja batista, e nessa igreja, desde muito cedo, eles sempre tinham o costume de sempre trazer missionários lá para dar testemunho, e desde pequena aquilo sempre me chamou muita atenção, aquilo sempre falou muito ao meu coração. E eu tinha essa convicção que um dia eu ia ser uma missionária também, eu queria servir como missionária em algum outro país, eu só não sabia onde. E aí eu comecei a orar sobre isso, conversando com os meus pastores, eu entendi a necessidade de fazer uma faculdade, ter uma graduação, porque eu não sabia aonde Deus ia me levar, de repente ele ia me levar a um lugar que eu não podia entrar como uma missionária, mas através da profissão. Então fiz uma faculdade, participei depois disso de vários projetos de curto período de tempo, trabalhei no Brasil, dentro da minha profissão, era nutricionista no Brasil, trabalhei por muitos anos como nutricionista em hospitais, trabalhei com crianças de rua, com crianças na Fundação Casa, enquanto eu trabalhava nos períodos livres, fui trabalhando como voluntária, e até que um dia eu entendi que era tempo de me dedicar de maneira integral, fui me preparar, fiz um seminário, mas até então eu ainda não sabia onde ir, e eu fiquei sabendo que tinha um projeto na Índia que trabalhava com crianças em situação de risco, e eu escrevi para esse ministério, eu falei, olha, se tiver uma oportunidade eu gostaria de ir, só para ter essa vivência, mas depois vocês fiquem tranquilos para mandar onde vocês quiserem, eu só queria fazer um estágio ali de alguns meses. Okay. E eles entenderam também, eu entendi, senti paz também ao meu coração, quando eles falaram, não, a gente quer te mandar lá para ficar período integral, definitivo. E aí eu vim para a Índia, trabalhando ali por um período integral. Tá. Você já chegou em Delhi? Não, primeiro eu fui para Mumbai, fiquei 1 ano ali trabalhando numa casa para meninas em situação de risco. E como foi esse choque cultural? Uma brasileira chegar numa outra cultura, numa outra realidade, como foi esse impacto na tua vida? A Índia e o Brasil, eu acho que tem muitas coisas semelhantes, quer dizer assim, né, no sentido da cultura, apesar da Índia ter a questão religiosa, que é muito diferente da do Brasil. Tem muitos aspectos que são diferentes, mas se você for ver o lado do relacionamento com as pessoas, eu me sinto como se eu tivesse tão acolhida quanto se eu estivesse no Nordeste do Brasil. Eu sou de São Paulo, então eu sei que São Paulo o pessoal não é tão hospitaleiro. Mas se você for para Minas, se você for para o Nordeste, você se sente como se você tivesse a mesma hospitalidade que você está experimentando na Índia. A Índia é um lugar, a comunidade é muito importante, né? Não é um país onde é de indivíduos, mas é o coletivo, a família. Então, para mim, essa parte foi muito tranquila até, eu me senti muito acolhida. Mas quando eu vim para a Índia, eu vim como solteira, uma missionária solteira. Mas uma promessa que Deus tinha me dado antes de eu sair do país foi que aonde eu estivesse, Deus ia me colocar, ia preparar famílias para mim. Não uma família, mas famílias. Então, sempre onde eu estive, Deus providenciou pelo menos uma família para onde eu
realmente me sentisse acolhida, me sentisse abraçada, que realmente eu me sentisse filha deles, onde eles cuidassem de mim. Ah, perfeito. Perfeito essa sua análise, né, que Deus preparou. Deus é o mais interessado na família, né? Deus, ele é interessado na família, ele quer constituir famílias, e diante disso tudo ele também te preparou um casamento com um indiano. Como é isso? Ah, foi bem interessante. Eu tenho uma amiga no Brasil, que quando ela soube que eu estava vindo para cá, ela falou, olha, já que você está indo lá para a Índia, tem um rapaz que a família toda dele é conectada com... Eles são indianos, eles trabalham com crianças, só que ele está em outra cidade, está em Delhi. Mas, de repente, é bom ter esse contato. Eu falei, tá bom. E aí a gente começou a conversar, mas foi uma conversa assim que não rolou muito. Mas aí quando eu me mudei para Mumbai, a gente começou a retomar aquela conversa e a gente sentiu paz. E em um período de 1 ano, a gente sentiu paz em seguir à frente, as nossas famílias sentiram paz também, e a gente fez o nosso noivado e depois nós nos casamos. Interessante, né? Sai lá do Brasil, conhece o indiano, casa, e Deus preparando essa questão toda de família. E você é mãe. Sim. São quantos filhos? 2 filhos. E me conte um pouquinho como é ser mãe também. Aqui também é diferente, porque eu acho que no Brasil a questão da maternidade é mais individual. É mais mais individual, aqui é mais o coletivo. Você fala sobre rede de apoio. Rede de apoio. Tanto é que as minhas cunhadas, se você for traduzir a palavra, né, os meus filhos não chamam elas de tia, chamam elas de mãe mais velha. E se tivesse uma cunhada que fosse mais nova que eu, eles chamariam essa mulher não de tia, chamariam de tia, de mãe mais nova. Então é como se elas fossem mães também das minhas crianças. Okay. E como se os filhos delas não fossem os primos, mas fossem os irmãos e as irmãs. Então é uma proximidade maior, é um coletivo. É onde a família, é como diz aquele ditado que a gente ouve muito no Brasil, que falam que é da África, mas eu não sei. Que fala que leva uma vila inteira para cuidar de uma criança. Então é isso, é o todo. Mas eu gosto eu me sinto segura tendo os meus filhos aqui, na questão de valores. Eles aqui na Índia, como é uma cultura mais tradicional, eu vejo que eles estão protegidos de certas exposições, que, por exemplo, em países, Brasil, países da Europa, Estados Unidos, eles estariam mais expostos, aqui eles estão crescendo numa cultura mais familiar, mais, em alguns aspectos eles estão mais protegidos, assim. Tá. Mas diante disso também, nós, pelas informações que temos, a Índia hoje ocupa, eu acho que 11º lugar em perseguição religiosa. Uhum. Né? Então, como também você vê essa questão e como você vive essa questão da perseguição religiosa aqui na Índia? Ainda mais que nós temos relatos que tem aumentado a cada dia essa perseguição religiosa. Sim, sim. E, principalmente nesses últimos anos isso aumentou muito mesmo. Meu esposo, várias vezes ele precisou ir na delegacia para responder certas coisas relacionadas à questão religiosa que acontece na igreja. Várias igrejas vizinhas nossas foram fechadas, foram atacadas. Aqui a gente não fala abertamente, né? Mas através da nossa vida, através da nossa amizade, a gente compartilha da palavra, né? Realmente, comparando de anos atrás para cá, a gente tem ouvido várias histórias assim, tem visto isso, vários amigos sofrendo mais. Tem amigos nossos em outras cidades onde eles não podem mais ter a permissão de... Se os vizinhos percebem que eles estão se juntando para orar numa casa,
eles denunciam. Então, esse amigo ele não pode mais se ajuntar numa casa para orar, para compartilhar a palavra. O que ele faz agora, ele se combina de se encontrar com um discípulo numa determinada rua, ali com uma só pessoa ele ora, ele compartilha da palavra, daqui a pouquinho ele anda mais uns quilômetros à frente, tem outra pessoa que ele vai se encontrar, então é no 1 a 1. 1 a 1. Então é porque toda vez que eles tentam alugar uma casa, que os vizinhos percebem que é para algum motivo, para uma igreja, porque aqui as igrejas, é diferente do no Brasil, por exemplo, que quando você vai começar uma igreja, você aluga um salão bonito, coloca lá uma placa de inauguração, aqui vamos começar a igreja, culto de inauguração. Aqui não, aqui começa nos lares. Ok. Eu lembro que eu estive na Índia 2 anos atrás, em Manipur. Eu lembro do relato, né, de 200 igrejas que foram ali fechadas, destruídas, pessoas que foram assassinadas, né? E aí, aumentando essa perseguição, você está em paz, você sente paz? Como que Deus tem trabalhado o teu coração referente a isso? A gente não sente medo de estar aqui. A gente, ao contrário, só de pensar que de repente a gente precisa sair, se precisar sair definitivo, dá uma tristeza de pensar que, poxa, aqui é a minha casa, aqui é onde eu tenho as minhas raízes. Não sei até por quanto tempo, mas é aqui que Deus nos plantou. E a gente só ora para que Deus nos dê sabedoria, oportunidade e unção para continuar fazendo o trabalho que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Não dá medo, mas é o que nos motiva a orar mais por aqueles que não creem. Inclusive meus filhos, eu acho muito bonitinho isso, porque eles não estão numa escola cristã, eles estão numa escola normal. E não é internacional, nada, né? Então, sempre tem uma oração que as crianças têm que fazer, que as professoras fazem, né? Uma oração hindu. E nesse momento eu peço para os meus filhos, eu falo, olha, você não se preocupa, não precisa copiar, imitar o que a professora está falando. Nesse momento você só fecha os olhos e na sua mente você ora para Jesus. Ora para Jesus abençoar seu professor, os coleguinhas. E eles fazem isso. E eles têm aprendido assim a andar. Quando a gente está andando nas ruas, eles veem um templo hindu e eles falam, olha, ali as pessoas não conhecem Jesus. E aí eles oram por essas pessoas. Eles falam, olha, a gente precisa orar. Nas nossas conversas, né? A gente precisa orar pelos meus amiguinhos lá na escola, que não conhecem Jesus. E eles, de fato, eles oram. Eles têm essa sensibilidade. Que bênção. Nós estamos quase encerrando. Tem 2 perguntas para fazer. Uma é o que você pode falar para a igreja brasileira? Nós precisamos, nesse momento, de mais braços no campo. Eu trabalho com vocês, sei das necessidades, temos vários problemas com a questão de recursos, então qual que seria a sua mensagem desafiadora para a igreja brasileira? Que outros missionários possam também, através do seu testemunho, que Jesus toque o coração dessas pessoas, que o Espírito Santo toque essas pessoas, para que elas possam realmente ajudar na expansão do reino. Então, o que você pode falar para a igreja brasileira? Olha, nesses últimos anos está muito difícil de vir para a Índia. Assim, vários relatos de amigos nossos que infelizmente precisaram voltar por conta da questão do visto. Mas eu queria dizer para a igreja brasileira que não desista, continue orando por nós, continue orando por aqueles que estão aqui, pelos cristãos indianos, porque não parece, mas tem uma igreja secreta aqui. Da mesma maneira que Deus tem movido na China também, né? Tem uma igreja secreta que tem crescido. E uma coisa também, Marcos, que eu vejo o movimento de Deus, Deus levantando os próprios indianos para irem para as outras nações. E assim, se você vê as nossas igrejas aqui, não são igrejas que têm recurso, são igrejas simples, de pessoas simples, que vieram de um background simples, mas Deus tem levantado jovens para sair daqui e ir para nações fechadas também para o Evangelho.
Então, continue orando, continue apoiando, não desistam, não desistam. Não pense que já tem suficiente de pessoas lá. Não tem! A gente é um país com a maior população do mundo. Continue orando para que a igreja indiana continue crescendo, apesar das tribulações, apesar das perseguições, apesar das prisões. Né? Um amigo do meu esposo, ele é pastor numa outra cidade, e alguns meses atrás ele foi preso. A igreja dele foi totalmente quebrada, os bens que ele possuía foram tomados pelo governo, e ele está com prisão perpétua agora, sem poder nem mesmo pagar fiança para sair. E como esses, vários outros casos, né, de pessoas próximas a nós que estão sofrendo. Por isso, por favor, não desistam de orar, não parem. Lembre-se de nós, lembre-se dos cristãos aqui. E uma pergunta. Se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tocou teu coração lá atrás para você estar aqui, estivesse aqui agora, o que você acha que ele falaria para você depois desse tempo que você está aqui? Nossa. Acho que ele não ia precisar falar nada. Acho que eu só receber o abraço dele já seria tudo. Isso. É isso. Obrigado. Deus te abençoe. Deus renove as suas forças. Amém. Deus te conduza a cada dia, a cada passo, para a honra e glória dele. Muito obrigado. Obrigada, eu.